Itatiaia não perde clássico e o clássico continua rendendo. Agora a história foi parar nos tribunais. O Wellington Campos, aquele lance envolvendo Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, o zagueiro atleticano Juan Tressoldi nos tribunais. Explica a história, Wellington Campos. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. Agora é oficial. Na noite desta quarta-feira, o STJD foi oficializado da denúncia do Atlético contra Caio Jorge, naquele lance com o zagueiro Juan, que precisou ser levado para um hospital. O jogador no lance caiu de cabeça e chamou a atenção de todos ali, né, com medo de uma gravidade maior. O Galo relata tudo isso na sua peça de denúncia de infração e pede punição severa ao atacante Caio Jorge e lembra que ele é reincidente em clássicos de atos de violência. Pede para que ele seja incurso no artigo 254A, que fala em agressão. Agora a Procuradoria vai se manifestar. Por enquanto, a notícia de infração chegando ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, Wellington Campos, tá aí atualizando a situação. Nath Fiuza, Ale Oliveira, eu espero que a coisa não extrapole o jurídico, porque nas redes sociais já tá tudo muito fomentado. Terça-feira é um jogo importante, que essa situação, especialmente entre as diretorias, seja contornada. Ontem o Alexandre Simões falava aqui no Rádio Esportes, o jogo é muito importante na terça-feira e não só na terça, porque quem avançar terá uma grande chance de estar na final da Copa do Brasil. Já já vamos falar dos outros jogos. Ontem eu assisti Vasco e Vitória, pelo amor de Deus. O Palmeiras já deu um passo importantíssimo, venceu o Santos, tá praticamente classificado. Vamos jogar bola, é o que a gente espera pra terça-feira, hein, Nath Fiuza? Com certeza, né, Thiago? Bom dia, né? Boa tarde ainda não. Bom dia, 11h46. Meu abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. O tribunal tem que olhar com cuidado essa situação, né? Até para não fomentar mais esse clima de revanchismo, de violência que a gente vem chamando a atenção, que não pode ter no clássico de terça-feira. A gente prega muito aqui a paz dentro e fora do campo. Então, o tribunal vai ter que olhar com muita cautela. Muita gente utilizando esse lance para definir o caráter de um jogador. Acho que não é por esse caminho. Acho que o tribunal tem competência para analisar o lance ali tecnicamente, se ele deve ou não ter prosseguimento com uma denúncia. Eu acho que no ato do jogo, no ato do lance, o juiz errou em não aplicar o cartão amarelo. Já vi muita discordância sobre isso, vi comentários inclusive de ex-árbitros que acham que não era para expulsão, que era somente o amarelo, outros concordam ali que deveria ter ido além. Inevitavelmente é uma jogada de imprudência, de temeridade, né? Vamos ver o que se desdobra. O que a gente já costuma falar aqui, o clássico ele nem começa e nem termina ali no apito do juiz, né? Ele sempre tem desdobramento. Mas o que a gente torce é que, independentemente da decisão, ela seja feita de maneira técnica, com justiça e que isso, repita, não traga mais violência para um clássico que já tem sido marcado por muita rivalidade, né, Thiago? São 11h47, Nath Fiuza, opinião externada. Vamos trazer também a opinião de quem vivencia o campo de jogo. Está conosco ao vivo no Rádio Esportes o médico do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar. Foi ele quem fez o primeiro atendimento ao Juan Tressoldi, é ele quem acompanha também o desenrolar desta situação e ele está ao vivo conosco no Rádio Esportes. Dr. Rodrigo, muito bom dia. Ainda há pouco o Wellington Campos trazia o aspecto jurídico, né? Agora judicial, envolvendo essa situação. Eu queria saber de você, Dr. Rodrigo, como foi aquele primeiro contato, porque o Tressoldi ainda volta para o campo, ele tenta retornar a partida
e depois, obviamente, e a imagem é muito legal, a leitura labial, né, da sua responsabilidade enquanto médico do Atlético, também da seleção brasileira, de dizer a ele, você não pode continuar, não há como permanecer no campo. Doutor Rodrigo, bom dia, tudo bem? Obrigado pela visita ao Rádio Esportes. Bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes do Rádio Esportes, sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Como é que foi essa primeira situação, aquela primeira demanda, o diagnóstico que você fez? No primeiro momento, a queda, a imagem é muito assustadora, mas ele volta a campo e depois entender que ele não poderia mais continuar, doutor? Então, primeiro, a imagem que nós temos ali no campo, ela não tem todos esses detalhes, né, que a televisão nos mostra, todos os ângulos. Então, de onde nós assistíamos, dá pra ver que ele cai, que é feio, mas não dá pra ver esse movimento realmente do pescoço, né, virando, que é uma imagem muito forte. Mas o importante, assim, entramos em campo, avaliamos o jogador. O primeiro exame clínico ali naquele momento, ele era normal. Ele não tinha nenhuma dor na coluna cervical, uma movimentação preservada, não perdeu a consciência, não estava desorientado, sabia exatamente onde estava, não teve nenhum sinal claro de uma concussão, né? Então existem ali, a gente chama de bandeiras vermelhas, né? São sinais que nos alertam para uma concussão. Ele não tinha nenhum desses sinais. Então, no primeiro momento, um exame clínico normal, apesar, né, da imagem ser, principalmente pela televisão, ela né, ser assustadora. Então, com o exame normal, e após toda essa avaliação minuciosa ali, a gente tem 3 minutos pela regra para poder fazer essa avaliação, ele estava bem, ele não tinha nenhuma preocupação. O que você pergunta para ele, esse exame que é normal, clínico, pro ouvinte entender? Eu ainda brinquei na cabine, falei, o doutor Rodrigo tá perguntando para ele, onde você tá, contra quem você tá jogando, que horas são, que dia é hoje? São essas perguntas, são análises nesse sentido? Essa é parte do exame, né? Essa é uma análise mais superficial, mas tem vários outros testes que nós fazemos ali. Primeiro, a gente tenta detectar alguma suspeita de fratura, pontos que nós fazemos, né? Nós tocamos e apertamos para ver se o atleta refere dor em alguma situação, tanto no rosto, na face, quanto na coluna cervical, nas proeminências ósseas, nos ligamentos. Então, esse é um passo importante. Depois a gente vê a movimentação, a amplitude de movimento que ele tem, se ele tem dor, limitação, crepitação em algum desses pontos. Isso também é muito importante. A gente analisa a condição cognitiva do jogador, a orientação, se ele está orientado, se ele sabe onde ele está, o que está acontecendo, se ele tem algum sinal de estar tonto, se ele teve vômito, se ele teve convulsão, se ele tem uma situação de espasmo muscular generalizado, tudo isso, ou se ele perdeu a consciência, esses são sinais que nos alertam para uma situação mais importante. Então, aquele exame clínico inicialmente, ele descartou qualquer lesão mais grave. E aí, nesse momento, o atleta estava naquela primeira avaliação em condições de continuar, mas essa avaliação, ela é inicial. E a partir daquele momento, nós continuamos acompanhando o atleta. Um olho no jogo e o outro olho nele, especificamente. Porque pode acontecer, é uma coisa que a gente sabe disso, que os sinais podem aparecer eventualmente depois de algum tempo. Quando você tem a identificação de qualquer sinal tardio, aí sim é um fator determinante onde o atleta tem que ser removido. Ele queria continuar? Queria continuar. Foi o que aconteceu. Antes de eu entrar em campo, ele coloca a mão na coxa, antes dele sentar, ele coloca a mão na coxa. Nessa hora eu já levantei do banco de reservas, encostei no Eduardo Domingues e falei com ele, pode preparar a substituição porque ele não vai ter condições, deixa só eu avaliá-lo. Entrei em campo, avaliei ele, confirmei e falei, vai ser substituído. Mas o atleta naquele momento, a adrenalina é muito grande, a vontade de continuar e até o desconhecimento, né, da medicina ali, o atleta quer continuar. Ele falou, não, eu vou continuar. Eu falei, você não vai continuar? Não, eu tô bem, eu vou continuar, foi só um momento aqui, fiquei um pouquinho tonto, mas já voltou, já tô bem. Eu falei, você não vai continuar, é uma determinação médica, não dá para continuar, você já levou um trauma, uma pancada na cabeça, no rosto e começou a manifestar sinais. Então isso é mandatório de substituição, vamos ter que substituir. Ele ficou chateado naquele primeiro momento, saiu contrariado, mas passa ali alguns momentos, ele começa a entender realmente o que se trata. Então essa é uma importância da ação médica, né, de ser realmente firme para determinar a remoção, a retirada do jogador a partir do momento que a gente tem o primeiro indício de algum comprometimento, que foi o que aconteceu depois de alguns minutos. A imagem, para quem tá no YouTube, o doutor foi descrevendo perfeitamente, a gente vendo ali o que aconteceu, especialmente nesse segundo momento pós-queda, quando ele volta, ele fica tonto, senta e aí entra a responsabilidade médica. Agora, doutor Rodrigo Lasmar, os próximos passos.
pelo protocolo da CBF, ele já está fora do jogo contra o Vitória no fim de semana. Ele ainda demanda uma outra avaliação para saber se terá ou não condições de jogo na terça, ou você pode garantir a presença dele no clássico da terça-feira na Arena MRV? Não, então, logo após esse momento, ele foi para o hospital para fazer exames de imagem e ter certeza que ele não tinha nenhuma fratura, nenhuma lesão estrutural, fez exames de crânio, de coluna cervical, e estava tudo normal. Foi avaliado por um neurologista que também identificou a mesma coisa que nós tínhamos visto no exame, nenhuma lesão naquele momento. A partir desse momento, o atleta, então, ele teve alta naquele mesmo dia, confirmando que ele não tinha uma lesão estrutural, mas ele começa a ser observado. E aí nós temos etapas. Cada etapa, ele passa por uma etapa, ele é reavaliado, evoluiu bem, ele passa para a etapa seguinte. Então, no primeiro momento, ele faz um repouso, depois ele começa a fazer atividades dentro da academia, evoluiu bem, não teve nenhuma queixa, nenhum sintoma, não mudou nada, ele começa a fazer uma corrida, evoluiu bem, não teve nada, no dia seguinte ele começa a fazer alguma corrida com mais intensidade, com mudança de direção, na sequência ele evolui para trabalho em bola, para na última etapa ele começar a ter contato e atividades de jogo, para depois poder ser liberado. Então não existe uma definição clara de quantos dias isso vai demorar. Vai depender da avaliação do dia a dia e da resposta diária que ele vai tendo. Nesse período todo, ontem ele já foi avaliado, foi submetido a uma avaliação clínica, hoje novamente, amanhã de novo, e a gente vai reintroduzindo todos os movimentos. Então, existe uma expectativa de uma evolução favorável com uma possível liberação para o jogo de terça-feira. A gente acredita que isso é possível, mas teremos que avaliá-lo dia a dia para ver essa resposta. Ô Cláudio Rezende, você que está no dia a dia do Galo, aproveitar a presença do chefe do departamento médico do Atlético, porque tem outras demandas também lá de recuperação no DM do Galo. Cláudio, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, bom dia, doutor Rodrigo Lasmar. Vamos lá, Rodrigo, um panorama aqui do departamento médico do Atlético, que tem alguns jogadores, né, lá em tratamento. Vamos um por um. Vitor Hugo. O Vitor Hugo vem evoluindo bem, já iniciou o trabalho no campo, um trabalho coordenativo com bola. A gente tem uma expectativa de uma progressão favorável, com uma possibilidade de liberação aí nos próximos dias. Tudo depende muito da evolução de hoje, do treinamento de amanhã e de ver como que ele responde, mas uma expectativa positiva com relação ao Vitor. O Igor Gomes, né, teve uma contusão no pé, né, naquele dia, no jogo contra o Grêmio. Isso, o Igor teve uma contusão no pé, ele vem evoluindo também de uma maneira positiva. Temos, né, pouco tempo imaginando ali o nosso jogo do final de semana, ou até mesmo o jogo de volta contra o Cruzeiro, que é na próxima terça-feira, e a gente precisa de levar um pouco de estresse àquela região para ver como que ele responde. Então, é muito mais a percepção de dor que ele vai estar sentindo, a limitação que ele apresente, do que qualquer situação, por exemplo, como se fosse uma lesão muscular, que ele não pode, sob o risco de ter uma pior, alguma coisa assim. Depende muito de como ele vai tolerar e ele vai suportar o treino nos próximos dias. Um jogador que o torcedor do Galo ainda não viu em campo, né? Chegou, teve uma lesão, o zagueiro Léo Duarte. O Léo, ele chegou, né, durante aquele período da parada pela Copa do Mundo, ele fez ali jogos treino apenas foi bem, se sentiu bem, e logo depois ele teve uma lesão muscular. É uma coisa que ela não é tão rara de acontecer, principalmente atletas que vêm de fora do Brasil, com uma outra metodologia de treino, de jogos, né? Então essa adaptação, às vezes, isso pode acontecer. Ele vem evoluindo de uma lesão muscular, ele vem numa fase final, mas ele ainda está no campo começando a correr. Então talvez ele demore um pouquinho mais, mas já está evoluindo para uma fase já final. E para encerrar tem o Lianco, né? O Lianco que o ano passado teve uma cirurgia um pouco mais complicada, ficou vários meses fora e agora ele teve um outro problema no pé, né? Explica pra gente a situação do Lianco. O Lianco teve uma lesão na região plantar, na sola do pé, ele rompeu a fáscia plantar. É uma lesão rara, muito rara em atletas. E é uma lesão que demanda um processo de cicatrização, demanda um processo de melhora clínica para que ele possa se recuperar. A gente não consegue falar de tempo, porque é uma situação pouco usual dentro do futebol e vai depender muito dessa avaliação diária, né, semanal, que ele está sendo submetido. Mas ele ainda vai um tempo um pouquinho maior do que agora. Ô, Ale Oliveira, você também tem um questionamento ao médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar, que tá ao vivo com a gente no Rádio Esportes, Ale. Bom dia, viu, para todos, bom dia pro doutor, pra nossa audiência que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Doutor, eu acho que o torcedor, o ouvinte, a
nossa audiência tem curiosidade de saber como é feita essa avaliação física, clínica, né? Para que o jogador suporte ou seja poupado de determinados momentos da temporada, já que o Atlético fez muitos jogos, 47, né? E é uma das 4 equipes que ainda está nas 3 competições, né? Então, como é feita essa avaliação para saber se existe risco de lesão, se alguém está mais sobrecarregado? É um prazer recebê-lo. E sábado não é o Barba que escala o time, né, Leandro? É o Rodrigo. Acho que em muitos jogos. Atlético e Vitória é o Rodrigo para escalar o time. Bom, prazer falar com você, Alê. Então, essa é uma avaliação multidisciplinar ou interdisciplinar, né? O departamento médico, ele evoluiu muito, né, ao longo dos anos. Eu entrei no Atlético em 99, tenho aí alguns anos de casa e participei dessa evolução que aconteceu na medicina esportiva de maneira geral. Hoje nós temos profissionais capacitados em várias áreas e cada uma dessas áreas ela nos traz informações e no final nós sentamos, discutimos e tentamos entender um pouquinho melhor os riscos e o momento de cada atleta, o momento da competição que nós nos encontramos. Não existe uma chave mágica que resolveu, esse atleta agora não pode ou esse atleta pode. É uma interpretação de várias situações, de estratégias, e aí envolve estratégias do treinador, né, estratégias do grupo de uma maneira geral. Em muitos casos a gente pode pensar, olha, esse jogo aqui eu tenho um risco maior, o treinador pode entender que ele prefere preservar um pouco um jogador, porque ele entende ser mais importante esse jogador na sequência, logo uma semana depois. Então, é um conjunto de informações, mas a gente tem muita tecnologia hoje. Então, a gente tem várias ferramentas que conseguem nos dar indícios de que aquele atleta tem uma fadiga maior. Além de analisar a carga de treinos que esse atleta vem sendo submetido, a carga de jogos, o período de recuperação, o histórico de lesões que esse atleta tem. Então, a gente tem câmeras termográficas que mostram, a termografia consegue mostrar através de captação de temperatura da musculatura, se algum músculo está mais fadigado, se ele tem um pouco mais de sobrecarga, testes bioquímicos, testes de hormônios que a gente faz de sangue ou de saliva, que a gente consegue identificar outros indícios, outros sinais de que aquele atleta está entrando num processo de overtraining ou de aumento de treino excessivo, né? A gente tem medidas de cansaço, percepção de sono. Hoje em dia esses anéis ou esses dispositivos que a gente consegue mensurar como é que foi a qualidade do sono, como é que é todas as funções de recuperação do atleta, ou seja, é uma quantidade muito grande de informações que nos auxilia a tomar essa decisão. Mas isso não é garantia. Uma vez teve um médico que colocou uma questão interessante, que ele foi fazer uma visita na fábrica da Ferrari, uma questão interessante que é bacana. E ele perguntou, quantos sensores vocês têm num carro de Fórmula 1? Aí o engenheiro falou, cara, nós temos milhares de sensores que medem tudo e tal. E mesmo assim vocês não conseguem prever quando o carro vai quebrar? Então é mais ou menos isso. A gente tem muita informação, é importante filtrar o que realmente é importante. A gente consegue minimizar, quantificar, dosar melhor isso tudo. Mas não é nada infalível. Então a gente convive com esse desafio de ter o atleta o mais pronto possível, o mais recuperado possível para o momento do jogo, que é o momento mais importante. Que medo, hein, Tiagão? Esse negócio esse anel aí que mede o sono. Já pensou? Na nossa época, que a gente saía um pouco de noite, fazia negócios, agora, aí o cara chega... Tem GPS no campo para saber se você tá correndo e anel para saber se você tá dormindo. Ou seja, não tem como enganar mais não, amigo. Nossa Senhora. 12:00 com mais 2 minutos. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela visita. Grande abraço. Parabéns pelo trabalho e sempre com a gentileza aqui com a Itatiaia, eu agradeço. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer falar com vocês. Doutor Rodrigo Lasmar ao vivo, em Médico do Galo aqui no Rádio Esportes. Agora 12:00 com mais 2 minutos, o Cláudio Rezende volta já com novas informações do Galo, a escalação do Atlético contra o Vitória. Ele vai sair com o doutor Rodrigo Lasmar, o Cláudio vai pegar o caderninho e falou, doutor Rodrigo Lasmar, esse aqui, Natanael, pode? Não pode. Esse zagueiro aqui pode? Não. Você vai ficar sabendo já. O Cláudio Rezende vai trazer a informação do Galo, que joga agora pensando na Copa do Brasil, terça-feira e... Rezende, o Galo, por sua vez, joga em casa 2 vezes. Como é que tá a procura pelo ingresso? Sabadão, horário legal. Mas é o time reserva. Mas é o Vitória da Bahia. Cláudio, Galo precisa do apoio da massa para esse fim de semana. Sim, Thiago. E para esse jogo do fim de semana, tá valendo aquela promoção, primeira vez na arena, né? O torcedor pode resgatar o ingresso até amanhã cedo. Quem já fez aí a biometria facial. Quem não fez, vai ter que esperar a próxima oportunidade. Mas o Galo tá aí com
essa promoção e 90% de desconto para GNV Kids, para meninada ir no jogo também, junto com os pais. Então, o torcedor que quer apoiar o Galo aí pro jogo de terça-feira, já são mais de 30 mil. Clássico já tem mais de 30 mil garantidos, mas antes tem esse jogo com o Vitória, com preços mais baixos para o torcedor do Galo também lotar a Arena MRV. É um momento aí para empurrar o time, né? Até para o Atlético conseguir uma vitória no fim de semana e ir com moral para terça-feira. Então, a diretoria do clube espera 2 jogos com casa cheia na Arena MRV e algumas coincidências aí, né, Thiago? O Galo, assim como o Cruzeiro, pro jogo do fim de semana, ele tem só 2 jogadores de zaga, né? O Vitão, que foi muito bem, e o Vitor Hugo, só os 2 disponíveis pro fim de semana, e vai enfrentar o adversário do Vasco, né? O Vitória da Bahia, também envolvido no mata-mata aí da Copa do Brasil, Thiago. Ô, Natfiuza, viu Vitória ontem, perdeu com um homem a menos, um homem a mais, desde os 15 minutos, correu muito e não aguentou o Vasco, pensando em poupar, mesmo com o time marromeno. Eu sou mais Galo aqui na Arena MRV, hein, Nath? Eu também sou, até pelo fator casa, né? O Atlético tem que explorar isso para poder somar esses 3 pontos contra o Vitória. 3 pontos que se tornam importantes. Na última rodada o Atlético não perdeu, mas também não venceu. Então agora é bom somar esses pontinhos na condição de mandante. O jogo de ontem do Vitória contra o Vasco só expôs as fragilidades desse time, né? Ainda que com um jogador a mais, não conseguiu atacar o Vasco, não conseguiu ser dominante. É jogo para colocar a Laminda, enfim, dá para mexer e ainda assim ter um time forte.